Olá, boa tarde. Vamos começar mais um X-Martin, hoje com uma lenda do turismo, que é o Sr. Rogério Viana. Vou esperar as pessoas entrando aqui, ele também, para a gente começar a bater esse papo. Acho que tem muita gente ansiosa, não só eu e ele, mas muita gente quer ouvir o que ele tem a contar pra gente. O Sr. Rogério já entrou aqui, já vou chamá-lo. Tô só fixando logo aqui o papo. E a gente já vai começar esse bate-papo com ele. Que eu acho que vai dar vontade de a gente ficar algumas horas aqui, hein? Mas vamos tentar o tempo que a gente vai ter com ele. O Sr. Rogério já está conectando, as pessoas estão chegando. Eu estou aqui cheio de papel, que eu me preparei o máximo possível para a gente bater essa conversa com ele. Está fazendo a conexão aí. Hoje eu não estou de Friburgo, estou falando direto do Rio. Estou subindo a serra amanhã de manhã cedo. E, sei lá, acho que eu quis ficar um pouco mais perto do Sr. Rogério, que está aqui no Jardim Botânico. Hoje eu nem vou começar a conversa com a Marisa está lá só assistindo. E vou direto para esse papo com ele assim que ele aceitar a solicitação. Agora foi, está conectando. Oi, Sr. Rogério. Então, vamos lá. Está me vendo bem? Estou vendo super bem. O senhor entrou mais rápido do que todas as outras pessoas que já fizeram parte dessa X-Mart. Todo mundo se enrola, o senhor já entrou de primeira. E está bem enquadrado aí? Tá tudo certo. Tô vendo que tem vários quadros aí bacanas. Tá com a luz boa. Tá me ouvindo, senhor Rogério? Acho que deu uma pequena travada ali na conexão dele. Vamos ver se volta. Para a gente começar a bater esse papo. Várias pessoas já falando, dando os cumprimentos. Eu acho que voltou agora. Tá me ouvindo bem? Bem. Tá certo. Gente, ó. Para mim, ser recebido aí pela sua pessoa para fazer essa interlocução, a convite da X-Mart, para falar um pouco dos muitos e muitos anos de turismo que eu vivi com muita alegria e muita satisfação. E muita satisfação para muita gente que está acompanhando a gente também, São Rogério. Já tem um monte de gente entrando, fazendo comentários aí, mandando um abraço para o senhor. Gente, então vamos começar direto. Tem muitas histórias legais para contar. E aí eu já conversei a beça com o senhor Rogério, ele mandou parte da história com vários detalhes da Imperial, de tudo que ele já fez, de inovação. Dá para a gente... Eu tenho esse detalhes, veio dele, tem bastante a puxar, assim. E aí eu queria começar, que foi uma coisa curiosa, assim, a gente estava batendo papo sobre várias coisas, e uma das últimas coisas que ele disse pra gente é que um projeto que ele fez muito inovador foi o De Volta ao Mundo, que era uma volta ao mundo pelo Hemisfério Sul, que ele fez no final dos anos 80, e aí comentando que ele, olhando para esses documentos, ele se tocou de que quando eles lançaram o projeto De Volta ao Mundo, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, que ele fez isso coincidiu com o fim da ditadura e do período de diretas já. O Sarney tinha tomado posse no dia 15 de março e a saída deles era dia 25 de abril. Antes do Tancredo, antes deles partirem, 4 dias antes, o Tancredo morreu. A inflação na época da partida era de 200%. Teve um monte de mudança de moeda, nova Constituição de 88, cresceu o governo do Sarney de 4 para 6 anos, era o Brizola o governador, o Saturnino Braga o prefeito. Enfim, adversidades mil. Então, acho que a gente está no momento de adversidade agora, né, seu Rogério? E passar por isso tudo, o turismo consegue sobreviver, a gente consegue inovar, mesmo com todos esses problemas. Acho que isso é um pouco do que o senhor sentiu quando botou isso ali pra gente, né? Mais ou menos isso? Claro. O agente de viagem, antes de tudo, tem que ser um otimista. E nós, nesses anos todos que vivemos, passamos por depósito compulsório, dificuldades de remessa posterior, problemas mil de mudanças de moeda, terremotos, furacões em países com quem nós trabalhávamos. Isso tudo foi realmente uma fase de muitos contratempos.
na verdade, você tem que julgar no futuro. Você tem que acreditar no futuro para que você tenha sucesso, porque o turismo, antes de tudo, tem que haver planejamento. Tudo tem que ser feito a longo prazo e sempre muito estudado, com antecedência, para que as coisas corram bem. E isso foi sempre muito inovador, assim, abriu muitas fronteiras, né? Então abriu as rotas dos grupos que estavam indo muito para o Oriente, era muito forte no Oriente. Foi o primeiro a levar grupos para a China, criar um turismo consistente para lá. Uma série de outras inovações de destinos, Tahiti, por exemplo. E sempre numa época muito de planejamento e fazendo contatos com realidades muito desconhecidas. E numa época antes de internet, que as comunicações eram feitas de outra forma, que era muito mais um dificultador ainda, né? Como é que o senhor sempre teve esse cuidado de ir aos lugares onde as pessoas não tinham ido ainda e levar o brasileiro a lugares inimagináveis? Da onde o senhor, como é que o senhor... Na verdade, eu tomei uma decisão de abandonar o trabalho que eu havia feito como diretor de empresa de distribuição de petróleo, de fertilizante, e ter meu negócio próprio. E numa época em que o mercado financeiro estava sofrendo modificações, na época de Roberto Campos, e eu preferi trocar pelo que seria mais vantajoso financeiramente por uma atividade que me desse mais prazer. Eu, a vida inteira, tive uma paixão por viagens, por conhecer lugares, outros costumes. E, em função disso, eu acabei comprando uma agencinha que já existia, para você ver como era pequeno o mercado naquela época. Naquela época nem tinha Embratur, era um registro feito pelas companhias aéreas. E eu comprei a empresa com o número 15. Comecei, claro, como agente de viagem normal e percebi que esse tipo de atividade você ficaria um pouco como despachante. E eu queria ser advogado, eu queria tratar de causas. E, em função disso, eu fiz uma pergunta tola para alguém, qual é a viagem mais cara do mundo? A pessoa me disse, volta ao mundo. Eu digo, mas volta ao mundo é complicado. E se eu for ao Oriente e voltar? É a mesma coisa que duas meias voltas ao mundo é uma volta ao mundo. E assim eu procurei no mercado uma pessoa que tivesse experiência, que foi o Freitas, e ele já tinha trabalhado na Abreu, era uma pessoa muito culta, muito preparada, e o convidei para trabalhar conosco, e aí nós passamos a trabalhar no mercado do Oriente, porque era um mercado que se aparecia, a Ásia estava numa fase de crescimento, poucas empresas brasileiras, aliás, praticamente nenhuma, tinha excursão para o Oriente, e aí nós nos aventuramos, montamos uma programação, que era uma programação muito simples, em que você fazia somente Japão, Hong Kong e Bangkok. E isso foi o pontapé inicial da nossa atividade. E o Oriente é uma maravilha. O Oriente, além de ser uma agradável surpresa, funciona. Tudo funciona absolutamente dentro do combinado, dentro do que você negociou. E os passageiros, obviamente, voltavam e davam feedback para nós do que tinha acontecido, todos sempre satisfeitos. E nós percebemos que, na verdade, nós estávamos oferecendo pouco do Oriente. Como eu sempre fui muito curioso em termos de geografia, eu fui para o Oriente e comecei a buscar coisas, ou cidades, ou países, para agregar nossas viagens. Assim, eu fui a Macau, eu fui a Kuala Lumpur, eu fui a todos os lugares. Desses lugares todos, inclusive em Kuala Lumpur, me deram uma dica. Olha, tem um lugar aqui chamado Bali, aqui na Denpasar, que é uma maravilha, praias, hotéis bons, que eu incluí na viagem. E tem um país, cidade,
que também é um sucesso, que é Singapura. Eu abandonei vários países, várias cidades que eu havia visto, me fixei nesses dois. E, obviamente, o nosso programa passou a ser um programa diferenciado, um programa realmente em que você tinha tudo, inclusive, incluído no Oriente. E conversa vai, conversa vem, ficou faltando a China, naturalmente. A China era muito fechada, tinha vivido uma repressão muito grande na época do Mao Tse-tung, que eu ainda peguei, ainda vivo, mas já inoperante, e peguei o começo da época do Deng Xiaoping, que a China começava a se abrir para o mundo. E nessas conversas de China, eu encontrei uma senhora sensacional, a dona Germana Travassos. Germana era uma mulher já falecida, mas inteligentíssima. Germana sabia tudo, Germana era uma enciclopédia e gostava de China. E aí, um dia determinado, ela me disse que um fulano falou para cicrano, que é amigo de Beltrano, que falou com uma amiga minha, que falou comigo, que tem um cara em Hong Kong que abre as portas da China. Eu digo, E como é que a gente fala com ele? Ah, só ido lá. Isso, eu digo, bom, início dos anos 70. Isso exatamente 74. 74. Aí eu disse para a Germana, eu vou, mas só se você for comigo. Ela não ganhava nada, ela fez isso, uma atenção, uma gentileza extraordinária. Partimos os dois para a China, para Hong Kong, e lá fomos atrás de um Mr. Lee. Mr. Lee é um nome como Silva aqui no Brasil. Aí, conversa vai, conversa vem, achamos o Mr. Lee. E o Mr. Lee gostava de almoçar, pato laqueado e tomar maltai, e era assim no primeiro dia, segundo, terceiro, e nada da entrada para nós entrarmos na China, até que no quinto dia, bem tipicamente dos orientais, ele virou para nós e disse: temos presente, amigo brasileiro, consegui autorização para vocês entrarem na China. Eu digo, bom, entrar na China é uma coisa, como é que eu chego lá e como é que eu vou fazer para falar com as autoridades? Tudo arrumado. Já tem os voos de vocês programados, vai ter uma pessoa esperando vocês no aeroporto, vocês no dia seguinte já têm o hotel reservado e no dia seguinte vocês vão a Luxinche, num nome que eu nem sabia o que era. E que fiquei sabendo que era o organismo estatal que cuidava exatamente das negociações de visitantes à China. Muito satisfeitos, eu e Germana partimos de trem para a divisa da China com Hong Kong. Aí era uma cidadezinha chamada Chunchun. Para você ter ideia, não tinha comunicação de um lado para o outro. Nós atravessamos uma ponte a pé, carregando a nossa bagagem. E já no território chinês, tomamos um trem bom, em direção a Cantão, com uma particularidade que no trem eles serviam. O lanche era uma banana d'água que te entregava na mão. Ou então você podia optar por chá. E o sistema de chá, ele te dava uma caneca já com o pozinho dentro e vinha com uma chaleira com água quente e botava aí. E assim chegamos em Cantão, tomamos um velho Turbo Edge, levou horas e horas para chegar em Peru. Lá realmente estava a pessoa nos esperando e aí fomos cuidar das tratativas. E a madame, muito simpática, muito inteligente, falando inglês muito correto, ele nos perguntava, mas o que o brasileiro quer na China? O brasileiro tem dinheiro para vir na China? O Brasil é muito longe. Aí nós justificávamos que o brasileiro já ia ao Oriente, que nós éramos o operador de Oriente, que levávamos gente para todo o Oriente e que faltava a China.
E ela, eu acho que ficou com pena de tantas solicitações nossas, que disse, bom, então eu vou dar 2 entradas para vocês para o ano que vem, e vocês vão visitar Pequim, Xangai e Nanquim. Naquela época, vocês tinham cidades que você podia entrar, visitar. Mas nenhum país do mundo tinha grupos para a China, com exceção dos japoneses, para entrar em negócio, em Cantão. E um princípio de negociação com os franceses, que os franceses foram muito solícitos quando a China se abriu para o mundo, depois da briga com Formosa. Então, alguns franceses muito especiais entravam, mas, na verdade, nós fomos os primeiros grupos a terem autorização de entrar na China. Aí, obviamente, ficamos felicíssimos, voltamos pelo mesmo caminho, e para nós, da Imperial, já especialista no Oriente, quando nós agregamos a China, com exclusividade, com pioneirismo muito forte, obviamente foi um sucesso. Um sucesso. E até na volta dos primeiros grupos, que aí o DOPS me chamava para levar a lista de passageiro, e aí contava a história, e você sabia que a China é muito rica? Eu digo, não sabia, não. Ah, porque a China vende ópio para o mundo inteiro. Eu digo, não, eu acho que isso é conversa fiada. E assim os nossos grupos foram, gostaram, e nós ficamos praticamente como uma operadora brasileira especializada no mercado do Oriente. E como é que era a percepção que você chegou lá? O que você encontrou na China? O que te chamou a atenção daquele tão fechado que o seu primeiro grupo levou lá, mas a primeira vez que foi assim, qual foi a... Não entendi, saiu troncada a sua pergunta. Qual foi a sua reação quando você chegou na China pela primeira vez? Você encontrou lá e o que te chamou a atenção? Uma pobreza absoluta, uma tristeza. Não tinha carro na rua, eram só bicicletas, todos os homens e mulheres usando um tipo de roupa igual, faltava calçado para os homens andavam de sandália de plástico, e nós, nesse período que estávamos lá, ficamos mais alguns dias, fomos à muralha, fomos ver o Templo do Céu, e uma coisa que muito me impressionou é que nós visitamos escolas. Eles não tinham nada para mostrar, então levava para mostrar a escola. Nas escolas das crianças, diferentemente dos adultos, elas estavam totalmente coloridas, todas bonitinhas, arrumadinhas e com tratamento muito digno, tudo limpo, tudo arrumado. Isso já me impressionou. No outro dia, a guia vira para mim e diz, agora nós vamos visitar uma escola de superdotados. Superdotados? País de uma miséria daquela. Eu disse, mas vocês têm escolas para superdotados? E ela me responde, e você acha que a gente pode prescindir deles? Ai, meu Deus, foi uma vergonha para mim, porque o nosso país até hoje ainda... Os superdotados estão em Chicago, estão em Boston, estão em Oxford, e infelizmente nós os perdemos para os outros países, que eles acabam ficando lá. Né? E a comida totalmente diferente, e um acontecimento insólito aconteceu, porque nós estávamos lá na primeira semana de setembro. E os chineses toda hora nos chamavam para comer, porque eles, uma pobreza danada, então o programa deles era nos levar para comer. Até que no dia eles nos convidam para um restaurante e vira para nós e diz, parabéns pela data de hoje. Não era meu aniversário, eu olhei para a Germana, isso também não é o meu. Que dia é hoje? 7 de setembro.
Aí eles vieram com um bolo de 1,20 m por 80, com uma bandeira do Brasil. Claro que eles estavam doidos para comer aquele bolo, né? Mas foi uma surpresa. E isso é o atendimento oriental, é o atendimento chinês, é do japonês, é da Malásia e assim tudo. E isso é uma das coisas positivas. Mas era esse tipo de detalhe que o senhor via ali e que o senhor achava que as pessoas iam gostar de conhecer isso? Por que o senhor botou na cabeça que vou levar o brasileiro para a China? Como é que o senhor tinha uma percepção de que isso ia dar certo como um produto turístico? A China é um espetáculo. A China é a história universal. A China tem palácios lindíssimos e uma maior população do mundo. Quer dizer, os palácios na China, Nanquim é lindíssimo. Xangai, hoje, não tem nada a ver com o que nós vimos naquela ocasião. Tinha o famoso pato laqueado, que valia a viagem, e o povo muito simpático, muito educado, e numa fase nova de crescimento, e que deu certo, porque isso de 70 para cá são 50 anos, e você vê o que eles conseguiram numa época do nosso governo militar, que teve 21 anos para fazer a renovação que foi feita na China e que, felizmente, não aconteceu. E essa questão que, quando a gente começou a conversar com o senhor, a gente falou muito do termo hospitalidade, né? O que tinha antes, quando o senhor começou lá no final dos anos 60, toda essa história aí de pioneirismo, e que você vê hoje como funciona esse nosso mercado do turismo, da hospitalidade. Mudou muita coisa, me chamou muita atenção, porque eu vejo alguns exemplos bons com os nossos clientes, e aí, às vezes, o senhor respondeu assim, mudou do vinho para a água. Né? Foi uma expressão meio pesada. Na verdade, as coisas são diferentes. Eu te digo, por exemplo, que esse pioneirismo que eu tive buscando novos horizontes, novos mercados, novos países, porque havia oportunidades. Naquela época, o mercado era muito pequeno, eram poucos passageiros, eram poucas companhias aéreas, então você tinha um mercado, tinha um mundo à sua disposição. Então, eu nada mais fiz do que, olhando lá meu mapa mundi, que ficava aberto sempre na minha mesa, eu fui achando lugares. E a questão do atendimento, eu te diria que era uma questão de intimidade. Você, por exemplo, agente de viagens, quando comecei, eu atendia os passageiros, eu atendia as agências. As empresas aéreas, os seus diretores, tratavam conosco diretamente, e o nosso escritório tem uma lembrança excepcional em que o japonês, eu trabalhava muito com a JAL e com a Panamérica e com a Varig, para te dar exemplos dessas companhias. No caso específico da JAL, seu Izuwa, era o diretor aqui do Rio, ele me levou para almoçar na casa dele. O oriental jamais faz isso normalmente, entende? Foi uma honra que ele me deu. No caso da Varig, para você ter uma ideia, eu tinha facilidade de ter bilhetes para viajar, gostava muito do diretor comercial, que era o senhor Rivaldo Trigueiros. Ele tinha um assistente, que era o... esqueci o nome dele agora, mas o assistente ótimo. E ele ia lá, marcava meus assentos, e quando eu menos esperava, o Oliveira, que é o nome dele, estava no aeroporto me esperando. E pegava eu e, normalmente, minha mulher junto, nos botava dentro do avião antes dos passageiros, nos nossos assentos lá, naturalmente, de primeira classe. Ele ia na cabine, chamava o comandante e nos apresentava.
E dizia aqui, comandante, esse é um cliente importante da Vale, etc. Meu Deus do céu, quanto é que você poderia pensar numa coisa como essa nos tempos presentes? Eram outros tempos, outros tempos. No caso da Panamérica, o Haroldo Costa, que era o diretor comercial, ele ia no meu escritório para tratar das minhas reservas. Era uma coisa muito pessoal. A minha relação com a Air France, no caso específico do Zani, eu ia ao escritório dele, reivindicava alguma coisa e abaixava a cabeça, pegava um telefone que estava embaixo, ligava para Paris e falava com o fulano, Beltrano, o Rogério fez isso, fiz aquilo, a Imperial é um bom cliente. Então, e assim nós conseguimos um relacionamento muito pessoal. Isso, obviamente, facilitava tudo. Nos tempos presentes, as empresas cresceram, as agências tiveram que terceirizar o atendimento. Obviamente, não é o mesmo conhecimento, nem a mesma inteligência, nem a mesma condição que tem o dono da agência, que está ocupado com financeiro, com eventualmente, a publicidade, com outras coisas mais importantes. Então, esse atendimento ficou muito prejudicado. Agora, no caso específico do consumidor, você tem que considerar que tipo de atendimento você quer ter. Você sabe que o turismo custa 10 e custa 100. O valor da compra está intrínseco ao que ele vai receber, ao serviço que vai ser prestado a ele. Por exemplo, não posso comparar uma primeira classe com a turista. Eu não posso comparar uma empresa de primeira linha com uma empresa de baixo custo. Não posso comparar o Mandarim e o serviço do Relais Chateau com um produto sem nenhuma diferenciação com a cadeia Ibis, que presta um serviço mais barato. Então, isso é relativo. Agora, dentro disso tudo, intrínseco, a boa prestação de serviço, a gentileza. Ela pode estar em todos os cantos e pode também você ser mal recebido numa grande organização, coisa que é raro de acontecer, mas pode acontecer. Em termos de cultura, enquanto você tem na cultura do oriental, em especial do japonês, aquela absoluta gentileza, você faz uma compra, por menor que seja, a funcionária, quando vai lhe devolver, ela bota as moedinhas, as notas, numa bandejinha, entrega para você e ainda faz uma reverência, como que agradecendo. Quer dizer, isso é da cultura. Obviamente, você, num mercado popular, no México, ou mesmo nos Estados Unidos, que não é muito de dar muita cerimônia para as pessoas, você não tem igual, né? E, obviamente, com o aumento populacional, com a velocidade do mundo moderno, tudo isso fez com que a viagem, que antigamente era quase que como um sonho, ela hoje passou a ser uma correria daqui para lá e, obviamente, esse tipo de atendimento e prestação de serviço caiu muito. O senhor quando montou a história da Volta ao Mundo, conta um pouquinho como é que era essa experiência do avião que vocês fretaram, como é que era o atendimento a bordo e a viagem como acontecia. Como é que o senhor montou isso tudo para acontecer como um produto? Já que você fala de atendimento, aquilo foi o máximo do máximo. Eu te diria que... bom, vou te contar primeiro como é que começou a história.
a história começou dos nossos próprios passageiros. Os passageiros, quando voltavam do Oriente, eles sempre me cobravam. Quer dizer, e o que a Imperial tem para nós? Meu passageiro era uma pessoa já de mais idade, uma pessoa que já conhecia o mundo todo e estava atrás de uma surpresa. Em 78, eu tive uns grupos grandes da convenção do Lions e do Rotary, eu fiz em Tóquio. E como eram muitos passageiros e o objetivo principal era só a convenção em Tóquio, nós montamos umas extensões das viagens, uma naturalmente indo para a China, outra fazendo uma volta ao mundo, outra fazendo o Oriente, e uma delas que nós denominamos como Coral, porque fazia o Pacífico Sul, nos vislumbrou um mercado novo, com grande potencial, que talvez atendesse ao desejo desse nosso passageiro que voltou satisfeito do Oriente. E essa viagem que nós montamos, baseada no Pacífico Sul, obviamente o Tahiti era um dos pontos fortes, ele chamava-se Os Três Charmes do Pacífico. Você fazia Austrália, Nova Zelândia e Tahiti. Austrália, formidável, Sydney, Melbourne, Canberra, são cidades maravilhosas, diferentes. Tahiti é o paraíso do mundo, quer dizer, é o país mais bonito do mundo, não tem nada parecido. Nós íamos, inclusive, fazendo Moré e Bora Bora. Bora Bora é o lugar mais lindo do mundo. E a Nova Zelândia, que é o país mais bonito do mundo. Não tem nada que se compara à Nova Zelândia. Nova Zelândia é o paraíso. Paraíso no hemisfério, no nosso hemisfério, é a Nova Zelândia. 2 ilhas, uma situação de controle ecológico absoluto. Você pode beber água dos rios e dos lagos. E 2 ilhas bem diferentes, a Ilha do Sul e a Ilha do Norte. E eu montei esse pacote, conversava com as pessoas, com as agências, não deu hipótese. Ninguém quis comprar o meu pacote lá. Aí, nessa época, já haviam 2 operadoras muito importantes aqui no Brasil, que era Estou falando muito, não? Tá ótimo, estou adorando. A Polvani e a Abreu, que faziam volta ao mundo. A volta ao mundo, para o passageiro brasileiro daquela época, era assim, uma condecoração. Cadê a volta ao mundo da Panam? Mas era pelo hemisfério norte. E era num voo regular, que faziam coisas bonitas, do Irã, a antiga Pérsia e outros países e tal. Mas era um lugar comum. Aí eu disse, poxa, volta ao mundo é um atrativo, é um adjetivo para a viagem. Aí abri o mapa e disse, bom, vamos fazer pelo hemisfério sul, para que eu pegue um passageiro que ainda não fez esse roteiro. E aí comecei a montar a viagem para cá e para lá, e marcando os pontos, de que. Aí montei dentro de uma rota aérea normal, de voos de conexão. Nessa época, a Varig tinha um problema de pagamento a outras companhias, que fazia com que os bilhetes emitidos por ela corriam o risco de não serem honrados no exterior. Aí eu disse, puxa, as conexões eram impraticáveis de você fazer, eu tenho que fazer essa viagem no voo fretado. Pô, voo fretado naquela altura, nunca ninguém havia feito uma viagem de longo alcance com voo fretado. Aí eu, obviamente, bati nas portas da Varig. A Varig é excelente para o passageiro, mas ela tem um tratamento com o agente de viagem, como se ele fosse
um picador ali de uma comissão em cima do que ela vendia. Passei 2 anos negociando lá na área comercial e Varig com 707, voando aqui fazendo rotas internas, porque ela já tinha recebido o DC-10, o 707 já era um produto de segunda linha para ela, fácil de fazer o negócio, mas ninguém batia o martelo. E eu meio triste da vida, saí da Varig e fui a Lanchile para negociar coisas do Tahiti. No lançamento que nós fizemos do Tahiti, a Lanchile foi excelente, nós montamos um audiovisual que nós mostrávamos no Brasil inteiro, íamos nas casas dos passageiros, íamos nas agências, foi um produto realmente de categoria que agradou o mercado. Aí o Rodrigo, muito curioso, sempre acabou a nossa negociação lá de Tahiti, e aí, o que você tem de novo? Eu digo, estou chateado, estou vindo lá da Varig, o avião não me dá um avião que eu posso ter. E o que é? Aí, Rodrigo, é isso, assim, assim, pá. Aí ele olhou, parou, virou para mim e disse, eu faço. Rodrigo, se a Varig não faz, a Lanchile vai fazer. A Lanchile, naquela época, só tinha um voozinho, um Michuruco, um 707 velho, que fazia até Madrid, e tinha outra rota para Miami, era o que eles faziam de longo alcance. E uma frota antiga, companhia, eu diria que na ocasião era quase uma companhia de segunda categoria. Aí eu digo, bom, deixei lá com ele o meu projeto. Passam-se uns 2, 3 semanas, o Rodrigo me liga, Rogério, vem aqui que eu tenho novidades da nossa Volta ao Mundo. De que, Rodrigo? A Volta ao Mundo que você deixou comigo. O meu funcionário acabou de fazer a viagem, fez o roteiro todo e já fez um relatório. E aquele problema sério que eu imaginava que era o problema de pagamento, não tem problema. Um Amex poderoso, internacional, paga as contas todas. A gente vai ter problema operacional em Colombo e em Madras, porque a água de Colombo não dá para botar a bordo, nem que seja água de serviço. E Madras tem um problema, porque o aeroporto é aberto e as pessoas entram no aeroporto e, se bobear, carrega a roda do avião, os faróis. Então, a gente vai ter que botar um guarda noturno lá e o resto a gente faz. Eu digo, faz mesmo? Faz. Já marquei para a gente ir a Santiago conversar lá com operações. Eu digo, vamos lá, não estou pagando nada, ainda não tinha assinado nenhum compromisso. Saímos daqui, fomos para Santiago, muito bem recebidos, pessoal técnico de excelente qualidade, conversa vai, conversa vem, que precisa em cada lugar, no serviço de bordo, a tripulação, como é que vai ser a configuração do avião, papapá. Aí vira-se o Rodrigo, disse, agora a gente tem que negociar o preço. Aí foi outra novela para chegar a esse preço, tem que tal. Eu tinha o meu preço na cabeça. Eu fiz um cálculo em que... Daqui a pouco eu te conto. Mas eu tinha o meu cálculo. Aí ele puxou o dia lá, tal, $360 mil. Putz, naquela época era dinheiro, hoje ainda é dinheiro, mas naquela época era muito dinheiro. Aí eu fiz a conta que eu tinha. Os meus passageiros de Oriente, grande parte deles já eram pessoas de mais idade, pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas de nível superior, e que viajavam de executiva, porque a econômica maltratava o indivíduo daqui ao Oriente. E os trechos eram longos, você tinha uma travessia do Pacífico, você tinha muitos voos entre as cidades e tal,
E a turma viajava de executiva, que custava na época $6.000. Eu digo, 360 dividido por 6 são 60 passageiros. Eu boto 60 passageiros nesse avião, porque eu levo um grupo de 30, de 40, para baixo, para cima, todo dia, o ano inteiro, eu posso fechar o negócio. Aí assinamos o contrato, $360.000. Aí começou a luta, buscar passageiros. O mercado de São Paulo sempre foi o meu melhor mercado mais poder aquisitivo. Eu tinha boa entrada no interior de São Paulo, que é uma potência de negócio, e convidei as melhores agências, aluguei uma salinha lá no Hotel Hilton e fiz a apresentação do programa. Isso era no meio das diretas já, mudança de governo, final do governo Revolução, inflação alta. Eles olharam para mim, ninguém se manifestou positivamente. Eu acho que até alguém disse assim, Rogério, eu acho que está maluco. Aí eu vim embora para o Rio, meio desanimado, e por um acaso eu encontrei no aeroporto Santos Dumont 2 brilhantes agentes de viagem de São Paulo. Um deles, inclusive, era o presidente do Sindicato Turismo de São Paulo. E ele virou para mim e disse, aí na conversa vem, eu contei a ele o que tinha acontecido e o meu projeto, e os dois, para surpresa minha, disseram que a viagem era um espetáculo, que era uma maravilha, que eu ia vender muito, que aquilo ia ser um sucesso. Aí eu virei para eles, e vocês acham mesmo? Eles acharam. Aí eu, obviamente, procurei a Speroni, que era a minha agência de publicidade, que fez um trabalho brilhante, e fomos para a publicidade, fomos para a imprensa, arranjar revistas e preparar um material muito bonito que nós fizemos, foi feito inclusive na gráfica da Manchete, ficou uma beleza de folheto, patrocinado pela American Express. Imagina você, uma capa era da American Express. Aí saímos procurando. Isso eram meados de 84. Brasil fervendo. Inflação, cada dia que passava era a maquininha no supermercado remarcando o preço. A Lanchire fez um acordo comigo em que ela iria cobrar $6.500 da parte aérea e o meu custo que eu já havia feito da parte terrestre, tudo que havia de melhor, todos os hotéis 5 estrelas, Mandarim em Singapura, Hilton, Intercontinental, Four Seasons, era só cabeça corada. E isso dava um pouco menos de $10.000, sendo que a minha parte terrestre ficou relativamente barata para o produto que eu estava oferecendo. O sentido da viagem que nós aprendemos nos cruzeiros marítimos, e que você não faz nada. O comandante dirige o navio, o barman te serve o que é de melhor, o garçom te serve muito bem, você está sendo levado, você não tem nada que fazer. Então, nós chamamos as nossas viagens como os cruzeiros aéreos. E partimos por um sentido, quer dizer, tudo incluído. Não bote a mão no bolso. A história do limite é apertar o cinto, né, senhor Rogério, que vocês falavam? Aí nós criamos um slogan que era bem uma grande responsabilidade: limite-se a apertar o cinto. O resto deixe por nossa conta. Apesar disso, a turma carregava muito dinheiro no bolso para as compras. Mas e aí era impressionante. 80 pessoas, era tudo primeira classe no avião, não era isso? Bom, a configuração do avião, aí no dia
saímos à luta, conseguimos, a duras penas, 70 passageiros, foi um número extraordinário. Fomos para Santiago e tivemos aí uma primeira agradável surpresa, que quando você entrou, quer dizer, o avião, quer dizer, o atendimento já, nós chegamos, isso era um problema. O DAC, que era a Diretoria de Aeronáutica Civil, que é hoje ligado ao Ministério da Aeronáutica, não deixou o avião vir ao Brasil pegar os passageiros. Naquela época era tudo complicado. O governo militar, não, e não tinha discussão. Nós tivemos que ir para Santiago. Fomos de véspera, um brilhante jantar com a diretoria da Lanchini, com toda a tripulação toda fardada, para ser apresentada aos passageiros. Foi uma coisa muito bonita. Aí, no dia 25 de abril, às 16 horas, atravessamos o tapete vermelho e entramos no avião, cada um com o seu boarding pass, que era exclusivo. Os assentos já tinham sido escolhidos de véspera e as pessoas, então, já iam direto para o seu assento. Assento enorme, bagagem à vontade e um espaço entre as poltronas, espaço na fileira. E o avião estava todo preparado para o que havia de melhor. O avião foi pintado externamente, foi pintada uma faixa Volta ao Mundo. O nosso projeto chamava-se Três Oceanos, estava pintado batizando o avião com o nosso nome, e ainda tinha uma circunferência terrestre com a rota. Esse avião é um avião que levava mais de 150 passageiros, 707. Ele foi reconfigurado para 80 passageiros. Então, foram usadas cadeiras, poltronas, que eram da primeira classe da época, forradas com pele de carneiro, fazia com que ficasse mais aconchegante. Fizemos televisões, não as individuais de hoje, mas televisões ficavam presas no teto, duas galleys, uma na frente e outra atrás, as aeromoças altamente qualificadas, super gentis, que é uma característica do chileno que gosta muito do brasileiro. E o comandante do avião era o piloto-chefe da Lanchini, com mais um copiloto e um terceiro acompanhante, que era um mecânico para atender eventualidades e fazer a manutenção do avião. Aí todo mundo sentou, aquelas cadeiras gostosas, cada um reconhecendo alguns conhecidos, e partimos exatamente na hora marcada, às 16 horas, e saímos para um voo longo para Cape Town, com uma escala para abastecimento em Buenos Aires. Aí veio a segunda... E um detalhe que eu queria que o senhor comentasse também, que nosso tempo, a gente tem mais 11 minutos. Só que eu queria que você não deixasse de falar, que eu achei genial quando eu soube isso. Eu vou chegar lá. Que o senhor levou o Jaime Borges. O senhor levou um fotógrafo, um jornalista a bordo para reportar isso tudo, né? E para registrar isso tudo. Bom, no avião, você tinha uma biblioteca muito bem escolhida pelo Rodrigo, com livros de arte de todas as cidades, de todos os países que nós íamos passar. Levamos o Jaime, que é um jornalista muito importante, para fazer as fotos, e fazer um vídeo da viagem que foi dada depois, uma para cada passageiro. Nós tivemos o cuidado de fazer uma consulta prévia aos passageiros, apresentando o menu de bordo, os vinhos, e perguntando se algum queria alguma coisa especial, e tudo foi bem aprovado. Só uma senhora que pediu água mineral Perrier francesa. Aí eu, na viagem, perguntei a ela, madame, por que a senhora queria água mineral
Queria, Francisco. Eu só queria testar vocês se vocês iam botar dentro do avião. E a água mineral estava lá. Então, era uma mordomia completa. Mas, quando nós chegamos em Cape Town, a primeira surpresa positiva de atendimento. Nós estamos dentro do texto da sua entrevista. Nós colocamos tudo planejado com antecedência. 2 ônibus e um caminhão para bagagem. Enquanto a bagagem saía, entrava no caminhão, e nós entrávamos rapidamente nos ônibus, dávamos uma pequena volta na cidade para ganhar tempo. Quando nós chegamos no hotel, já estava uma guia que já foi na frente preparar a recepção, um coquetel, naturalmente, e a entrega das chaves. Quando o passageiro subiu no quarto, a mala dele já estava dentro do quarto. Pô, você que está acostumado a descer do aeroporto, pegar sua bagagem, esperar o fim, pegar a bagagem, pegar o táxi, chegar no hotel, fazer check-in e tal, lá o cara já estava no quarto dele com a mala. No dia seguinte, a situação inversa. Nós apanhávamos as malas cedo, enquanto os passageiros tomavam café. Quando ele chegava para o embarque no avião, ele ficava esperando o check-in, alfândega, aquela coisa toda. A bagagem já estava toda dentro do avião, ele simplesmente pegava o boarding pass exclusivo dele, personalizado, passava no portão de embarque e entrava no avião. Aí eu olhava assim para mim, não tem nada para parar no aeroporto, eu queria fazer umas compras. Não, aqui não tem compra de aeroporto nenhum, é do ônibus direto para o avião. E assim foi a viagem se desenrolando. Dali nós fomos para Johannesburgo, Nairobi. Bom, em acontecimentos que foram acontecendo nessa primeira viagem. O Serviço de Turismo da África do Sul nos fez um convite para um jantar maravilhoso, com um show folclórico deles. Depois da África do Sul, nós fomos para Nairobi. O embaixador brasileiro convidou o grupo inteiro para a embaixada e nos fez um jantar maravilhoso. Ali nós fomos para Quênia, um safari, fomos para a linda ilha de Seychelles, Colombo, que funcionou tudo perfeitamente. Madras, a Índia, foi um sucesso. Acho que Madras, do sul da Índia, é bem diferente do que a gente vê normalmente no norte do país. Dali nós voamos. Vou apressar por causa do nosso tempo. Fomos para Singapura, aí a turma deitou e rolou nas compras, né? Porque bagagem livre, você podia comprar o que quisesse e botar dentro do avião. E assim o avião, a barriga do avião ia engordando. E nós tínhamos um sistema de bagagem em que as compras levavam uma etiqueta vermelha, ficava no fundo do avião e para sair só no final da viagem. Então você sempre estava com uma mala pequena para se movimentar. Chegando aí nós estamos chegando em Singapura. Singapura foi uma festa. Ficamos no Mandarim, maravilhoso, como todos os hotéis de Singapura são até hoje. E que tinha acabado de abrir, se eu não me engano. Né? Esse ano foi o ano de abertura desse Mandarim de Singapura, 85. Pois bem, aí fomos à Austrália, fizemos Melbourne e Sydney, e fomos para Nova Zelândia. Entramos por Christchurch. Christchurch é uma cidade tipicamente inglesa. Parece que você está na Inglaterra, em Oxford. Ali nós fizemos bons passeios, fomos ao sul da Ilha do Sul, onde tem uns fiordes lindos. Aí voamos para a capital, para Auckland. De Auckland nós fomos a Rotorua, que é a terra lá dos aborígenes, coisa bem diferente do que a gente até então tinha visto. E de lá nós
atravessamos a linha internacional de data e saímos no dia e chegamos na véspera. Porque ali você, quando faz uma mudança da Nova Zelândia para Tahiti, você ganha horas de diferença. Tahiti, obviamente, não precisa nem de comentar. E pegamos um barcão chamado Keki, fomos à ilha de Moreia, um paraíso. Bora Bora, naturalmente, para mim, o lugar mais bonito que existe. E, retornando para casa, paramos no Tahiti, paramos na Ilha de Páscoa. Da Ilha de Páscoa, obviamente, vamos visitar lá os Moais, que também é uma coisa que pouca gente conhecia. E retornamos via Santiago com uma conexão e tomando os voos para o Brasil. Em Santiago, a diretoria da Lanchete toda em peso nos recebendo, a imprensa dando destaque, uma, inclusive, noticiou maravilha, de volta ao mundo, chegou com o voo perfeito, com 3 minutos de adiantamento. Sr. Rogério, deixa eu aproveitar o gancho dos 3 minutos que o senhor falou. Está falando de retorno, você falou de 3 minutos de adiantamento. O povo está assistindo a gente, está louco com as histórias que você está contando e está implorando para a gente fazer um segundo tempo. Então, se o senhor não se importar, eu queria encerrar essa e a gente continua de novo para ter mais tempo para contar essas histórias. O senhor topa? Eu estou plenamente embutido dentro da quarentena. Eu não ponho os pés na rua há quase 90 dias. Sou 24 horas do dia à sua disposição. Maravilhoso. À sua vontade. Maravilhoso. Então vamos aproveitar o seguinte, para o papo continuar sem mais interrupção, eu vou parar a live aqui, aí eu vou começar uma outra para a gente ganhar mais 1 hora, e aí eu chamo o senhor de novo. Eu não tenho mais 1 hora para conversar com você, não. A viagem está acabando. Eu posso te contar outras histórias. Tem 1 milhão de outras histórias, não tem a menor dúvida. Então vamos lá. Então, beleza. Então, a gente já volta já, pessoal. Ó, tempo de quem quiser pegar uma água rapidinho e a gente já volta. Já.